Pão francês caseiro igual o de padaria, super fácil de fazer. Vamos começar preparando a esponja para fazer o pão francês. Eu adicionei um sachê de fermento biológico seco em um recipiente, 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Depois vamos misturar bem esses dois ingredientes e adicionar 100 ml de água em temperatura ambiente. Misturar novamente. Aqui eu adicionei metade da água para dissolver o trigo e depois acrescentei o restante e misturei bem. Feito isso, vai ficar nessa consistência, nós vamos deixar descansando entre 15 a 20 minutos. Ela vai ficar dessa forma. Eu passei para um recipiente maior e depois acrescente mais 10 gramas de fermento biológico seco, misture bem e adicione 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de sal, misture novamente. E depois vamos adicionar 6 xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo aqui é a farinha sem fermento. Vamos adicionar agora água gelada até dar o ponto. É importante que essa água esteja bem geladinha. Esse é o segredo que eles utilizam nas padarias, pessoal. Então, acrescente bastante gelo na água e vá adicionando aos poucos na farinha de trigo. Quando você não conseguir mais mexer com uma colher de pau, pode colocar a mão na massa e amassar bastante até toda a farinha de trigo se dissolver nessa nossa massa. Aqui ela já chegou no ponto desejado. Feito isso, vamos passar para uma bancada e vamos colocar um pouco de farinha de trigo por cima para começar a sovar. Como nós não temos a máquina de pão francês, é importante que a gente sove bastante essa massa para esse pão ficar bem macio. Quando a massa começar a soltar das mãos, nós vamos adicionar uma colher de sopa de margarina na bancada e espalhar bem. Depois vamos adicionar a massa, abrir ela com o auxílio das mãos e acrescentar mais 2 colheres de sopa bem cheias de margarina. Vamos ir misturando, passando bem por cima da massa e depois vamos começar a sovar até essa margarina incorporar completamente na nossa massa de pão francês. Nesse ponto, nós vamos agora deixar essa massa descansar até ela dobrar de volume. Eu adicionei um pouco de farinha de trigo para ela não grudar no recipiente. Aqui, a nossa massa demorou cerca de 15 minutos para dobrar de volume. Feito isso, vamos acrescentar um pouco mais de farinha de trigo na bancada. Vamos colocar a massa e abrir bem com as mãos. Essa massa ela fica muito fácil de trabalhar porque ela fica super macia por causa da margarina. Nós vamos pegar uma faca e ir cortando em tiras mais ou menos do mesmo tamanho para poder separar os pães franceses. E me diga como é conhecido esse pão aí na sua cidade. Pão francês, pão de sal ou qual é o outro nome dado a esse pão. Se você possuir balança, você vai pesar 60 gramas mais ou menos cada pão. E se você não tiver, basta você medir 4 dedos de cada uma dessas tiras e ir fazendo os pedacinhos dos pães. Depois de separado, nós vamos começar a bolear cada pedacinho desse de massa. Depois de transformado nessa bolinha, nós vamos reservar. E assim que terminarmos de fazer todas as bolinhas, vamos acrescentar um pouco mais de trigo na mesa e abrir bem com os dedos para já começar a modelar os pães. Vamos pegar as laterais e ir enrolando e apertando ao mesmo tempo para esse pão ficar bem certinho. Feito isso, nós vamos colocar com essa parte que tem a emenda para baixo em uma assadeira. A minha assadeira eu untei com óleo, tá bom, pessoal? E vamos ir adicionando esses pães. Depois vamos deixar crescer por mais ou menos 30 minutos e com o auxílio de uma lâmina, depois que ele já tiver crescido, nós vamos ir fazendo esses cortes. É importante que quando você for fazer os cortes, o forno já esteja aquecido, porque você não pode deixar ele muito tempo fora do forno depois que você fizer o corte. Outro segredinho é você pegar um pulverizador e espirrar um pouco de água em cima desses pães. Depois, no forno, eu coloquei uma forma quando eu liguei o forno e depois, quando colocar os pães, basta adicionar um pouquinho de água nessa forma de baixo e ela vai servir para deixar sempre umidificado dentro do forno e esse pão ficar com aquela casquinha bem crocante que a gente ama no pão francês. Eu não gosto do pão muito dourado, então eu decidi deixar desse jeito. Gente, está prontinho o nosso pão francês. É fácil de fazer e é bem rápido. Aqui eu expliquei o passo a passo pra vocês, mas depois que você pegar o jeito, vai dar super certo. É só seguir certinho o passo a passo, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Ele fica com a casquinha bem crocante por cima, gente, e por dentro fica aquela massa super airada do pão francês. Então façam aí e depois me contem o que vocês acharam dessa delícia. Espero que tenham gostado. Um beijão especial pra cada um que nos acompanha. Fique com Deus e até a nossa próxima receita. Quai, seu app de vídeos curtos.